Como eu fiz para começar do zero e viver de arte vendendo as minhas obras no mercado internacional. Hoje, eu tenho obras espalhadas pelo mundo todo e já conheço 19 países expondo em várias galerias de arte. Nos próximos minutos, eu vou detalhar para você como é que eu fiz para começar a vender como artista até chegar no momento de conseguir viver de arte. E quais são os 3 pilares que você tem que seguir para conseguir fazer a mesma coisa. E só uma observação aqui, antes da gente continuar. Esse método serve para qualquer tipo de artista. Os princípios vão ser os mesmos, independentemente de você ainda ser CLT, ser grafiteiro, pintor, escultor, desenhista, o que for. O método Vivendo de Arte consegue te ensinar e te ajudar a ir do zero e começar a fazer pelo menos R$ 5.000 com as suas obras de arte por mês. Antes da gente seguir em frente, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Fábio, mas internacionalmente e no meu Instagram eu sou mais conhecido como Salmos. Eu já vivo de arte há mais ou menos uns 8 anos e já visitei mais de 19 países, expondo minhas obras, conhecendo colecionadores e expondo nas galerias, tudo isso. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei provavelmente igual a você. Eu não nasci em família rica, muito pelo contrário. E também já fui CLT quando eu estava no começo da minha jornada aqui para conseguir viver de arte. Tudo que aconteceu comigo não foi sorte nem um acaso. Foi eu mesmo que construí. E eu quero mostrar para você como fazer a mesma coisa, indiferente do seu momento que você esteja agora. Talvez você nunca tenha vendido uma obra, talvez você já venda, mas ainda não sabe como alavancar essas vendas, ainda não sabe como viver de arte. Independentemente de tudo isso, eu vou te mostrar o caminho. Só antes de eu te mostrar como tudo funciona, eu vou te mostrar rapidinho algumas provas da afirmação que eu fiz aí em cima, só para você entender e saber que realmente eu fiz isso. Eu vou colocar aqui na tela algumas vendas, uns prints de algumas vendas que eu fiz para vários países diferentes. Você vai ver que todas elas têm uns valores bem altos, acima de $1.000, mas nem sempre foi assim. A minha primeira venda eu fiz por R$ 500 e eu nem falava inglês na época. Olha que louco, né? Foi assim, um fotógrafo lá de Nova York viu alguns trabalhos meus e ele conhecia um galerista lá, né? Ele conhece, é amigo de um galerista lá. E aí ele mostrou os meus trabalhos para esse galerista e falou, no Brasil tem esse rapaz aqui, o Salmos, e eles juntos entraram na internet e pesquisaram pelo meu nome. E aí acharam o meu Instagram. Na época, eu tava colocando alguns desenhos de um caderninho, um sketchbook que eu tinha, né? Feito de folha de sulfite mesmo normal, um caderninho artesanal que eu fiz. E aí eu postava esses trabalhos, essas fotos dos meus desenhos aqui no Instagram. Eles viram e aí ele me mandou uma mensagem me perguntando, né? Você vende esses desenhos? E na hora eu pensei comigo, né? Que eu vi a mensagem dele, né? Eu li, eu falei, eu não dependia disso na época, né? Eu tinha outra renda, eu trabalhava com outras coisas, já tinha minha fonte de renda para me manter minha família. Só que na hora eu nunca perco uma oportunidade, né? De fazer negócio ou de tentar alguma forma de entrar um pouco mais de dinheiro no meu orçamento. Eu nunca perco isso. E quando ele me ofereceu essa oportunidade que ele me perguntou se eu venderia algum daqueles desenhos, eu disse para ele rapidamente, falei, vendo sim. Aí ele me perguntou qual o preço. Eu não fazia ideia do que falar para ele, porque eu não sabia que valor colocar naquilo, né? Só que eu também não dependia de venda de arte, porque eu não trabalhava com isso. Então eu pensei, poxa, eu vou falar um valor aí para ele, um valor alto, né? E se vender bem, se não vender também, amém. Quando eu falei para ele R$ 500, eu achei que eu tava falando um valor para ele muito alto, né? Porque eu não tinha noção nenhuma. Na hora ele me falou assim, como eu faço para te pagar? Você tem PayPal? Na época eu não fazia ideia do que era PayPal. Mas na hora eu respondi para ele, tenho sim. Aí eu tava com o tablet na mão na época, né? E o celular falando com ele no Instagram e o tablet na mão. Pelo tablet, eu digitei no Google o que é PayPal. E aí apareceu lá que PayPal é um meio de você transferir dinheiro, recebimentos e tal. Aí eu conversando com ele, né? Mandando mensagem para ele, mandando para mim e eu digitando aqui para entender o que era PayPal. Eu fiz uma conta PayPal, falando com ele, criando a conta. No final da conversa, eu enviei esse e-mail, porque o PayPal nada mais é do que você envia o seu e-mail para a pessoa e a pessoa te manda o dinheiro através desse e-mail. Sua conta, o dinheiro vai através desse e-mail, né, para sua conta PayPal. Aí eu enviei para ele e poucos minutos depois ele me enviou R$ 500. Aí eu pensei comigo, falei, caraca, vendi um desenho que eu fiz num papel, o desenho tava todo sujo ainda, que eu tinha saído para fazer grafite na época, né? Eu vendi um desenho por R$ 500, cara, que loucura. Aí eu continuei, recebi o dinheiro, só que eu pensei, em vez de eu enviar esse desenho para ele todo sujo de tinta, eu vou fazer em melhor qualidade. Eu comprei um papel melhor, né? Um papel com uma gramatura maior, pintei com tinta acrílica, refiz todo o desenho à mão, todo bonito e enviei para ele. Quando chegou lá, uma semana mais ou menos para o envio chegar, uma semana e meia, quando chegou lá, ele me mandou uma mensagem falando, Salmos, você me enviou uma cópia ou você
me enviou o desenho que eu comprei? Eu falei, não, eu fiz um original com papel de melhor qualidade, tinta de melhor qualidade. Aí ele me respondeu, eu não te paguei por melhor qualidade, eu quero o momento que você criou isso. Então, ele queria exatamente aquele desenho, sujo de tinta, todo sujo que eu peguei com a mão suja mesmo no papel, amassado. Ele queria aquele desenho ali, porque foi o momento que eu criei aquele desenho. Então ele queria isso, ele queria o meu momento. Aí eu respondi pra ele, rapidinho, eu falei assim, fica tranquilo, eu vou te enviar, vou arrancar a folha do caderninho e te envio. Aí ele falou, então eu vou te enviar, Salmos, de volta essa daqui que você me enviou, esse papel de melhor qualidade que você me enviou. Aí eu falei, não precisa, pode ficar com ele pra você, eu faço questão, eu vou te enviar a nova. Aí ele me respondeu, amável resposta. Aí eu falei, ok, beleza. Enviei pra ele a nova e tal. Enquanto isso, eu enviei pra ele, uns dias depois eu fui e postei mais 2 desenhos, do caderninho também que eu tinha feito. Ele foi e já perguntou pra mim, esses 2 estão à venda também? Aí eu falei, claro, estão sim. Aí ele pegou e falou pra mim, quanto? Aí eu falei, mesmo valor, né? R$ 500 cada um. Aí ele foi e me mandou mais R$ 1.000 no PayPal. Aí eu falei, caraca, quem é esse cara que comprou um desenho meu, R$ 500 há alguns dias, agora me comprou mais R$ 2.000, né? Ele tá pagando numa folha de papel sulfite. Quem é ele, né? E eu tinha os dados dele no PayPal, o nome, eu fui, coloquei os dados dele lá digitei o nome dele no Google e apareceu a galeria de arte, apareceu o nome dele, foto dele, enfim. Eu descobri que eu estava vendendo um trabalho meu para uma galeria de arte. Então entenda que tudo isso é possível de verdade e você também pode alcançar isso. Eu vou te falar mais como funciona o método venda de arte. Basicamente, a gente vai falar de 3 pilares diferentes. O marketing. O que é o marketing? O marketing é tudo que você vai usar para mostrar o seu trabalho, as suas obras para outras pessoas, para você ser visto, ser conhecido no mercado, ser conhecido internacionalmente. As vendas, o pilar de vendas fala tudo o que você precisa saber e tudo que você tem que fazer de fato para conseguir fazer as vendas dos seus trabalhos de arte. Os sites que você tem que usar, como você tem que se comportar com os galeristas e colecionadores de arte, curadores. O terceiro pilar é a sua identidade. É como você faz a sua obra, é a sua autenticidade, sua originalidade, o que te diferencia dos outros artistas. Os colecionadores e galerias de arte, os caras adoram a história por trás de cada trabalho, a história por trás de cada obra. Eles gostam da qualidade do material que você usa, eles gostam de tudo isso. Então, vamos pro que interessa. Pega papel e caneta aí e anota tudo que eu vou falar aqui, porque você vai querer saber de tudo isso. O primeiro pilar, o marketing. O primeiro passo foi produzir conteúdo para as minhas redes sociais, mas conteúdo que mostrassem as minhas obras, que atraíssem pessoas que queiram comprar o meu trabalho de arte, que estão interessadas no meu trabalho. Se você ver meus stories, você já viu que várias vezes aparece assim, tal país e tal pessoa visitou o meu site. Como que isso funciona? Porque eu produzo material no meu Instagram que alcançam essas pessoas. E isso é o que você também tem que produzir. Do jeito que der pra você, no tempo que você tiver, com o celular que você tiver à mão. Ah, Salmos, mas eu não tenho tempo para produzir porque eu trabalho CLT. Olha, você tem 2 opções. Produzir e colocar no seu Instagram para você conseguir vender as suas obras de arte e se libertar do CLT, ou continuar vivendo no CLT para sempre. Então, arranje esse tempo e comece a produzir o quanto antes. Grava você produzindo, tira foto do que você faz, grava o trabalho pronto, faz uma edição legal, você contando uma história ali, um porquê do trabalho que você fez por trás do vídeo e posta tudo no seu Instagram. É claro que existem tipos de post que funcionam e outros que não funcionam. E também tem umas particularidades ali de cada país. Por exemplo, na China. Na China, eles gostam muito de trabalhos que tragam sentimentos. Então, você precisa entender isso, cada lugar, para você conseguir inserir o seu trabalho lá da forma que eles gostam de enxergar. Mas eu não vou conseguir te falar tudo aqui nesse vídeo aqui, assim tão rapidamente, né? Te explicar tão rapidamente como você fazer cada estratégia para você conseguir se inserir. O que você precisa fazer é começar a produzir e postar pelo menos um Reels todo dia na sua rede social. Vamos falar agora do segundo pilar, que é o pilar de vendas. Então, beleza. Agora você já conseguiu chamar a atenção de alguns colecionadores, as galerias já estão começando a falar com você através das mensagens no Instagram. Cara, agora você não pode tratar o cara de qualquer jeito, senão você vai ficar igual eu quando estava começando, que falava com o cara em português enquanto ele falava inglês, enquanto ele mandava em inglês de volta para mim, e eu nem ligava. Eu não sei nem como eu consegui vender para ele. Existe um jeito certo de você se portar, de você conseguir falar com esses caras e até de você mandar o seu trabalho. Eles gostam de receber tudo embaladinho, certinho. Isso vai construir um relacionamento entre vocês. Lembra disso? O cara tá comprando uma obra do outro lado do mundo. Ele precisa ter confiança em você. Ele precisa confiar que vai te mandar o dinheiro e você vai mandar o trabalho bem feito para ele. Guardadinho, bem feito, bonito. Por exemplo, quando você estiver conversando com um colecionador de arte através do seu perfil lá do Instagram, que ele estiver interessado em comprar uma obra sua. Se ele está interessado em comprar um trabalho seu, a venda já está praticamente feita. Só quem pode melar essa venda é você mesmo. Você tem que ser bem direto.
Evita ficar com um assuntinho paralelo, responde só o que ele te perguntar e seja bem objetivo quando você estiver nessa conversa, né? Fale só o necessário e entenda o que ele está falando. Entenda mesmo o que ele está falando, porque às vezes é inglês e talvez você não fale inglês, então você tem que traduzir e quando você for responder para ele em inglês, traduza no Google Tradutor, traduza de volta para você entender o que você falou, porque às vezes uma palavrinha mal colocada muda todo o sentido da frase e muda todo o sentido do que você está falando. Às vezes você pode ser um pouco rude e você não quer isso, fechou? Então agora a gente vai para o último pilar, que é o pilar da identidade. Terceiro pilar, identidade. O que é a identidade? Cara, é você ter autenticidade na sua obra. Então, você tem que construir o seu estilo, igual o meu. Vou te mostrar aqui mais ou menos uma obra minha para você entender do que eu tô falando. Tá vendo? Isso aqui é uma obra minha. Aqui eu junto o personagem com as letras de grafite de rua, tá vendo? Quando eu comecei a fazer isso daqui, mais ninguém fazia. Isso daqui é uma identidade minha, é uma autenticidade do meu trabalho. Isso daqui faz com que as galerias e os colecionadores de arte queiram o meu trabalho, né? Você viu que eu não coloco os olhos nas minhas obras? Isso daí eu fui construindo com o tempo. E o meu estilo ainda vai amadurecendo cada vez mais. Hoje eu ainda vou colocando elementos, vou mudando algumas coisas ali que vai dando ainda mais autenticidade para o meu trabalho. Você precisa construir a sua identidade como artista também. Precisa começar a entender o que vai te diferenciar dos outros artistas. Aqui não existe resposta certa nem errada. Não tem como você saber o que as pessoas vão gostar no futuro. O mais importante é você ser o mais autêntico possível e ir construindo o seu estilo com o tempo. Mas não deixar isso te impedir de produzir mais, né? Busca, sei lá, elementos de outras obras de arte que você se interesse para conseguir implementar a sua. Igual eu fiz com grafite. E pode ter certeza que vai dar certo. Por exemplo, o artista normalmente acha que tem que inventar a roda, né? Que tem que fazer uma coisa que ninguém nunca fez, sabe? Tipo, inventar alguma coisa. Às vezes, para você criar um estilo, você não precisa disso. Que nem no meu caso, eu juntei duas coisas que já existiam, né? Que é o grafite de rua, o Trawap, né? O meu grafite de rua, com os personagens, que eu sou fascinado, eu assisto desenho animado todo dia. Então, eu juntei os dois e criei um estilo novo, algo que ninguém estava fazendo ainda, do jeito que eu faço. Então, para você conseguir sua identidade, muitas vezes você só precisa unir duas coisas que já existem, mas que ninguém fez ainda. Você precisa juntar duas coisas, você vai criar um estilo autêntico seu. É claro que você pode ter uma personalidade no seu traço ali, você buscar um traço mais maduro, amadurecer o seu trabalho, né? Mas muitas vezes para você criar um estilo, você só precisa juntar duas ou três coisas diferentes ali dentro de uma obra só, que já vai te dar uma autenticidade para o seu trabalho. Uma coisa que te diferencie dos demais. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Se você faz, por exemplo, realismo. O realismo, de repente você até domina essa técnica como ninguém. O realismo ali absoluto, ali aquele hiperrealismo. Só que se você não fizer isso com autenticidade, com originalidade, você vai ser mais um, infelizmente. Você domina essa técnica como ninguém. Mas se você não faz isso com personalidade, você vai ser mais um. Então entenda que você tem que, mesmo que você domine uma técnica muito, muito bem, você tem que ter autenticidade no seu trabalho para conseguir chamar a atenção das galerias e dos colecionadores de arte. Esses três pilares são um resumo do que você precisa fazer para conseguir viver do seu trabalho de arte. É claro que existe muito mais coisas, mas que não cabe tudo aqui nesse vídeo, né? Por exemplo, talvez você esteja com algumas dúvidas aí no momento, né? Como, e se meu conteúdo não der certo e não atrai as galerias? E se ninguém gostar do meu estilo? Quanto eu cobro nas minhas primeiras obras de arte? Quais são os países mais fáceis de você conseguir fazer a venda? Como que eu faço para conseguir contato com galeria de arte? E eu entendo essas suas dúvidas. Foi exatamente por isso que eu montei o curso Venda de Arte. Nele, eu coloquei todo o conhecimento que você precisa para conseguir vender os seus trabalhos, para conseguir fazer a venda das suas obras dentro do mercado internacional e viver do seu trabalho, viver da sua arte, viver dos seus sonhos desde o zero, mesmo que você nunca tenha vendido uma obra e ainda esteja no CLT. E além dessas aulas que te ensina desde o zero, que te ensinam todo o passo a passo, você ainda vai receber também uma plataforma de dúvidas que eu mesmo todo dia vou ali para poder responder e tirar suas dúvidas, tudo ali dentro do método. Então, qualquer questionamento que você tenha, é só comentar ali embaixo da aula que eu vou te responder. Todos os dias eu entro lá para ver se tiveram dúvidas novas e realmente pegar na sua mão para te levar nesse processo. Você vai receber ainda um e-book para você fazer R$2.000 em 30 dias, que é um material que eu te mostro como fazer várias técnicas que vão te levar a vender, a fazer pelo menos R$2.000 nos próximos 30 dias. Ferramentas práticas, que são materiais práticos, onde eu mesmo te digo o que fazer para viver de arte. E muito mais. Inclusive, a gente está sempre buscando adicionar coisas novas no curso, atualizar. Uma coisa que eu quero muito colocar lá dentro é um módulo sobre projetos, que eu sei que é algo que interessa a muitos artistas. Então é bem possível que se você estiver assistindo esse vídeo, logo logo nós coloquemos algo assim
lá dentro, assim como outras aulas de atualização também. O treinamento Vivendo de Arte tem tudo que você precisa saber para ir do zero e ganhar pelo menos 5 mil reais aí vivendo de arte todos os meses. Por enquanto, ele custa só R$ 49 por mês, ou R$ 497 à vista. É praticamente de graça. R$ 49 por mês para aprender a fazer pelo menos 5 mil reais por mês e viver do que você ama, tá ótimo, né? E você ainda tem 7 dias de garantia. Então, cara, se você tá na dúvida, não sabe se é para você mesmo, entra agora. Garante a sua vaga enquanto ainda tá esse preço. E se você não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias, que eu te devolvo tudo. Eu quero gente que vai ter resultado aqui comigo, que vai viver de arte. Se você não gostar, não tem problema. Eu devolvo e fica tudo certo. Aperta esse botão aqui embaixo e faz a sua inscrição enquanto ainda tá esse valor.